como orar, como ouvir o Criador, como aumentar a nossa fé, essa conexão com o Criador. Então, quando você orar, você coloca um desejo ardente de ter essa intimidade com o Criador, porque Ele deseja. Então, a gente já sabe que tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Então, você, quando orar, você declara, porque você não vai fazer com lamentação, chorando, com aquela achando que você não merece, que você sabe aquela coisa bem morta, bem prostrada. Não, você vai orar como filho amado que você já sabe que você é. Então, você vai hoje declarar. Você já crê. E aí, porque você sabe lá, Jesus já ensinou em Marcos, João, Lucas, em todos os livros evangélicos da Bíblia, ele fala lá que se você orar crendo, que você sentir no seu coração, então você já recebeu. Então você tem que orar. Você vai colocar na sua mente, por exemplo, se você está aí, Senhor, eu preciso da tua orientação para um relacionamento, para saúde, questão financeira. Então você vai definir aquilo que você quer. Eu quero te ouvir, Senhor. Me fala o que eu devo fazer nessa situação. Então você já visualiza aquilo que você quer realizar. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Você já traçou a sua meta lá, você pegou o caderninho e você já fez quanto você ganha, quanto você gasta, e aí você vai prestar atenção que você também precisa ter um norte, uma direção. E o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai acordar e você vai agradecer. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela natureza, por esse sol lindo, maravilhoso, ou pela chuva, se estiver chovendo, pelos animais, pelas flores, por estar vivo. Então você vai escolher 3 coisas e vai agradecer. Depois que você agradeceu pela noite, pelo sono, pelo descanso, pela cama, pelo travesseiro, o que você quiser, você já coloca também, Senhor, eu te coloco o meu dia e essa situação. O trabalho, a família, aquela situação que está lá pesando no seu coração. Então, você vai entregar para Deus. E você vai tranquilizar o seu coração e você vai pedir, Senhor, agora que o Espírito Santo silencie minhas emoções, meus pensamentos, que eu consiga te ouvir. E você já vai entregando aquela situação, por exemplo, se você é financeiro, como a gente ia falar, você já anotou aí, você percebeu que você está ganhando X, mas você precisa ganhar X para poder ter tanto para tal coisa, e você tem que ter um objetivo, né? Você precisa ter, por exemplo, não vou ganhar dinheiro só para viver pagando conta. Eu preciso ter uma meta, eu preciso crescer. Então, ou eu vou, se eu ainda preciso ganhar conhecimento, então eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer um curso, então eu vou precisar de tanto para pagar esse curso. E eu vou precisar de tanto, então você somou tudo e vamos dizer lá que deu 10 mil por mês. Então você coloca, Senhor, eu vi aqui que o Senhor, eu sei que o Senhor tudo sabe, que o Senhor tudo vê, e então eu vi aqui, eu vou te falar, eu sei que você já sabe, mas eu vou te falar para me te entregar.
eu preciso ganhar 10.000 reais por mês. Por causa que eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que crescer, eu também preciso do dinheiro para o lazer, eu preciso ter uma boa alimentação, eu tenho que fazer meus exercícios, eu tenho que dormir tantas horas. Então, Senhor, eu estou te colocando aqui nas suas mãos, e aí você já visualiza esses 10.000 já na sua conta, visualiza você realizando, pagando suas contas, você feliz pagando suas contas, você feliz concluindo aquele curso que você está fazendo, visualiza o seu crescimento, sinta a alegria de ter realizado, de ter aprendido, de já estar aplicando, porque se você tem um curso é porque você tem uma meta para cumprir, que através desse sonho, desse projeto, desse seu desejo, você vai realizar tal coisa. Então já veja aquilo realizado, sinta no seu coração e agradeça. E aí você coloca agora, Senhor, eu vou colocar 5 minutinhos para te ouvir. Espírito Santo, silencia meus pensamentos, meu coração, minhas inquietações, e agora eu quero te ouvir. Aí você vai, para ajudar a fechar todas as janelas dos seus pensamentos, daquela inquietação, daquela monte de coisa que vai vir na sua cabeça para te atrapalhar o ouvir de Deus. Então você vai começar a fazer a respiração, porque a respiração, lembra, é o sopro de vida. Então eu vou puxar o ar, segurar sem respirar. Faça isso 3 vezes. Entendeu? Então você puxa pelo nariz, joga lá na barriga, você vai sentir a barriguinha crescendo. E depois você solta bem devagarzinho em forma de canudinho. Isso vai te dar uma tranquilizada. E aí, quando você respirar, você vai percebendo a sensação de como é esse ar entrando, como que você sente lá a barriga crescendo, ele entrando, qual que é a sensação dele estar subindo de volta, passando pela sua garganta e saindo pela boca. Então você faz isso 3 vezes. Se você achar que ainda precisa fazer mais, você faz 7 vezes. E aí você já vai estar tranquilo, relaxado. Então você vai escutar o que ele tem para você. Feito esses 5 minutinhos de escuta, você vai levantar, já arrumando a sua cama, você já vai conversando com ele. Obrigada, Espírito Santo, porque você está comigo aqui arrumando a minha cama. Obrigada, Espírito Santo, tomando banho, agradecendo pela água, pela natureza, agradecendo por você poder se levantar e tomar seu banho sozinho, por seus órgãos estar tudo funcionando. Agradeça a Ele quando você está fazendo xixi. Ai, como é gostoso fazer xixi. Obrigada, Senhor, porque meu corpo funciona perfeitamente, né? Você vai agradecendo e agradeça assim, Senhor, obrigada por Espírito Santo preencher todas as células do meu corpo. Obrigada porque eu sou forte, cheia de vida. Eu honro e cuido da minha saúde, do meu corpo. Eu respeito as minhas limitações. E eu acolho e aceito tudo aquilo que eu não gosto, mas eu preciso conviver. Então, eu coloco no teu coração, eu coloco amor em todas as situações difíceis. Então, você vai se colocando nas mãos do Criador. Então, agora você tem um sonho
e esse sonho virou um propósito, e agora Deus te deu a luz para você caminhar no seu propósito. Lembra que Deus não gosta de servo preguiçoso, não gosta de sócio preguiçoso, ele não gosta do ser humano preguiçoso. A gente precisa trabalhar. Ah, Luísa, mas eu tô depressiva, eu não tenho vontade nem de sair da cama. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um terapeuta, você vai tratar essa depressão, você vai tratar essas feridas que não te deixam viver, e aí você vai ter clareza, discernimento, força, voltar a sonhar, a caminhar nos seus propósitos, porque é a partir do movimento que os milagres acontecem, né? Não fica esperando cair do céu, eu vou ficar deitada aqui, nem abra a cortina. Comece levantando, abra as cortinas, deixa a luz do céu entrar, deixa sair as energias negativas, sair os pernilongos, sair as coisas ruins e entrar a luz do sol, porque a luz do sol contém vitamina D, vitamina C, vitamina D6, que dá essa energia, essa alegria e ajuda, ao contrário do que os vendedores de protetor solar, que eles não estão nem aí se com a sua saúde, mentirosamente falam que é para proteger do sol, que o sol te faz mal, não sei o quê. Você já prestou atenção? Eu tenho um exemplo vivo na minha vida que mamãe e papai eram agricultores, trabalhavam na natureza. Eles recebiam a luz do sol na pele, no corpo, e eles nunca tiveram doença de pele, eles nunca tiveram doença nenhuma, eles tinham muita saúde, porque eles trabalhavam muito, absorviam a energia da natureza. E aquele que caminha com o Senhor, nem o sol te faz mal, nem a lua de noite, nem a chuva, a natureza só acrescenta. Eu lembro que papai trabalhava no sol, na chuva, e meu pai era forte. Meu pai nunca teve problema nenhum, nem de pele, nem de nada. Nunca, nunca. Sempre foi muito saudável. O único problema que, por causa que ele fumava, então teve o problema cardíaco, mas por causa do cigarro. E cigarro esse que ele adquiriu o vício, porque quando ele era criancinha lá, com 2, 3 aninhos, meus avós mudaram para um meio da mata pura, e lá tinha muito mosquito. Então a vovó, a minha avó, a mãe do meu papai, ela acendia, fazia fumaça e ensinou todo mundo a fumar, por causa que os mosquitos eles vinham no olho, eles era muito mosquito, então eles começaram a fumar para espantar o mosquito ali, porque é aquele terror, aquele mosquiteiro ali. Então meu pai aprendeu a fumar. Infelizmente, depois de adulto, e ele sempre falava isso para nós. Olha, o papai aprendeu a fumar, ele contava a história por causa disso. E agora o papai não consegue deixar o cigarro. E naquela época ainda não existia, hoje já existe, né? Medicação que você toma e você não fuma mais, você faz a limpeza no seu organismo, né? Faz o detox, tira a nicotina, mas na época de papai, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, ele não, a gente não tinha essas coisas maravilhosas que hoje já tem. E por vontade própria, o nosso corpo, muitas vezes, já pesquisas comprovadas já relatam que a pessoa, para deixar o vício do cigarro, é muito difícil. Ele precisa de medicamento, ele precisa de, além da motivação, da vontade de querer parar, ele tem que fazer a limpeza da nicotina, porque o corpo vai pedir, né? Então, a pessoa que é usuária de droga, às vezes é mais fácil deixar o vício da droga do que deixar o vício do cigarro,
porque é uma dependência muito forte, né? E isso a gente já sabe que o cigarro, ele já até vem na carteira lá, mas as pessoas nem olham, né? Que ele causa mal, câncer na garganta, câncer no pulmão, ele mata o seu coração. No caso do meu papai, ele entupiu os pulmões e o coração, né? Mas ele era tão forte, ele era tão resistente à dor, que ele nunca reclamou de nada. E aí, no dia que a gente ficou sabendo disso, já não tinha mais, porque também era o tempo dele, né? E cada um tem o seu tempo e a sua desculpa para passar para o outro lado. Mas, enfim, voltando aqui, ele falava para nós assim, ó, o papai fuma, mas isso não é bom, isso faz mal. Então, nós somos 5 filhos, graças a Deus não tem nenhum fumante, nenhum alcoólatra, porque meu pai não deixou que a ferida dele afetasse os filhos. Meu pai e minha mãe foram pessoas muito iluminadas, que carregavam muita sabedoria divina. E eu lembro que meu pai agradecia por tudo. Ele agradecia, ô Senhor, obrigado pela chuva, ô, obrigado pelo sol. Ele nunca reclamava, que tem que fazer alguma coisa e tá chovendo. Não, Deus sabe todas as coisas. Se Deus mandou a chuva é porque a gente precisa da chuva. Então ele agradecia, obrigado, meu Deus, pela chuva. Eu lembro que no final do dia, toda vez que ele sentava, que ele chegava do trabalho, ele sentava e falava, oh, graças a Deus, tô bem cansadinho, mas hoje deu tudo certo, graças a Deus. E quando ele ia fazer alguma coisa, ele falava assim, com o favor de Deus vai dar tudo certo. Então ele tinha certeza que Deus estava com ele o tempo todo, que Deus caminhava com ele, que Deus cuidava dele e que tudo que vinha do Criador era para o nosso bem. Então, eu aprendi que a nossa vida tem que ser uma eterna oração de agradecimento, porque aquele coração agradecido, pesquisas já comprovaram que quanto mais você agradece, mais você recebe. E a neurociência mostrou que nós temos o neurônio do espelho. Então, aquilo que outros também falam assim, ó, o seu inconsciente ele não define se o que você imagina é real ou se você imagina, ele sente a emoção do mesmo jeito. Então, por isso que quando você tem um projeto, você já visualiza, por isso que ele fala, quando pedires e credes em seu coração que já recebeu, o receberá. Porque assim, quando você imagina, vamos imaginar uma coisa aqui, vamos imaginar que eu queira um carro. Então, eu vou mentalizar esse carro, vou visualizar esse carro, já vou me visualizar eu com o carro do jeito que eu quero, se é vermelho, preto, azul, então vamos dizer que eu imagino lá um carro preto, então eu já me vejo lá dentro daquele carro, dirigindo aquele carro, eu vejo eu tirando ele da garagem, eu me vejo andando, dirigindo, eu me vejo entrando, né? Se é uma casa, então eu vou visualizar a casa do jeito que eu quero, então eu vou me ver acordando. Quando eu acordo, eu já me vejo levantando daquela cama do jeito que eu quero, visualizando o quarto do jeito que eu quero, abrindo as cortinas que eu quero. Aí eu sinto que eu já estou vivendo ali dentro, eu sinto aquele, como já estou lá dentro. Então eu já caminho pela casa, eu tomo banho naquele banheiro, eu visto aquela roupa. Na minha mente eu já me vejo tudo realizado. E aí quando eu visualizei aquilo, tudo que eu quero, se é o carro, se é a casa, se é o marido, isso é para qualquer situação. Esse exemplo vale
Eu só dei um exemplo aqui, mas você pode colocar na situação que você está aí. Então, você visualizou, aí você sentiu, você se emocionou, você sentiu na emoção, no coração aquilo, porque vem da mente, desce para o coração, então eu senti já na minha casa, eu já vi aquela alegria de estar ali. Se é um relacionamento, você já coloca aquela emoção de já ver aquilo realizado. Então, aí você agradece. Obrigado, meu Deus, pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu marido, ou aquela, aquele salário que você desejou. Então, se vamos dizer lá que a gente começou aqui falando, vamos dizer que é 10 mil reais, então você já vê na sua conta os 10 mil reais e você agradece. Agora você agradece. Obrigado, meu Deus, por me dar esse salário de 10 mil reais. Obrigado pela casa ou pelo carro. Obrigado pela família, por ter colocado essa pessoa que eu pedi para Deus. Então, aquilo acontece. Quando você coloca, sente e agradece, rapidamente aquilo se concretiza, né? Então, você tem que criar o hábito, sempre lembre que Deus não gosta de bagunça. Então você acorda, você já organiza a sua cama para colocar para o seu cérebro, seu inconsciente e consciente de que você levantou, você está vivo, você vai para a vida. Então você agradece, você está arrumando a cama, agradece. Obrigado, Espírito Santo, por estás comigo. Obrigado pela saúde. Vai arrumando, vai escovando o dente, vai agradecendo porque você está escovando o dente. Vai sentindo a sensação gostosa de estar ali vivo aqui e agora, escovando seu dente. Obrigado pela água, pelo creme dental, pela escova. E aí você vai fazer o seu café, vai tomar o seu café. Não sei se você tem quem prepara o seu café, se é você que prepara. Senta na mesa, agradece pelo alimento, abençoa todos que contribuíram para que esse alimento estivesse na sua mesa, todos que contribuíram para que ali você tivesse esse café, esse pão, esse doce, esse bolo, esse alimento que você tem aí, e agradeça pela vida das pessoas que convivem com você, dê um bom dia cheio de amor, olha nos olhos dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, do seu pai, da sua mãe, converse com eles, sinta o sabor dos alimentos, sinta como é gostoso ter saúde, você poder se cuidar, fazer suas necessidades físicas, né? Tomar seu banho, fazer seu cocô, fazer seu xixi, que os seus órgãos internos e externos funcionam tudo em perfeita harmonia, porque o Criador te deu esse milagre. Agradeça ao Criador por tudo. Então, no decorrer do seu dia, no seu trabalho, onde quer que você vá, tudo que você fizer, agradeça mentalmente. Obrigada, Espírito Santo, porque estás comigo, porque caminha comigo, porque me dá luz e me dá sabedoria. Gratidão, Senhor, por mais um dia, pelo meu trabalho. Se esse trabalho está difícil, mas você já vai agradecendo. Obrigado, Senhor, porque nesse trabalho eu aprendo isso, aquilo, né? Senhor, obrigado. Eu já te agradeço, porque eu sei, se você tem desejo de ser patrão um dia, então você já começa a agradecer. Senhor, eu te agradeço por isso, por essa situação. Por exemplo, vamos dizer que o seu chefe é agressivo, te humilha, então você fala assim: obrigado, Senhor, porque eu aprendo com o meu chefe que eu não devo humilhar ninguém, que eu não devo tirar nada de ninguém, que eu devo ser justa. Obrigado, Senhor, por me dar clareza de perceber que ele é uma pessoa ferida, que ele está vivendo das crenças limitantes dele, porque ele não tratou as feridas dele, então ele está
fazendo isso comigo, porque ele acha que isso é o certo, mas eu o perdoo, coloco ele no seu coração, que seja feita na vida dele a tua vontade e na minha vida também, que seja feita a tua vontade. Então você agradece se você tem, se você acha que aí no seu trabalho as pessoas não te respeitam, que as pessoas não te escutam, ou acham que você não tem valor, não tem voz, então você já começa escrever lá no seu caderninho, tem os minutinhos de meditação dos 15 minutos, você vai pegar o caderninho, você vai escrever frases assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho o trabalho mais incrível, obrigada, Senhor, porque eu tenho relacionamentos harmoniosos, obrigado, Senhor, porque no meu trabalho todos me respeitam, obrigado, Senhor, porque todos me amam, eu dou amor, eu recebo amor, eu sou o amor, eu recebo amor, eu mereço respeito. Obrigado, Senhor, porque eu dou respeito e eu mereço respeito. Obrigado, Senhor, por caminhar comigo e me mostrar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Obrigada por me dar tranquilidade, foco, clareza, para não ser agressiva, para não falar demais, por policiar minha mente, os meus pensamentos, para que eu não faça julgamento, para que eu não queira ser Deus, para absolver ou condenar, que eu aceite a minha vida, agradeça por ela, agradeço por tudo que já foi, mas também já agradeço por tudo que há de vir. Então, eu estou nesse momento no lugar certo, porque eu preciso desse lugar para aprender e as pessoas precisam de mim. Então, eu estou no lugar certo, no momento certo, e eu já agradeço pelo próximo passo. Eu já agradeço pelo crescimento para que eu já passe para o outro nível, que aqui eu já tenha aprendido o que eu preciso aprender e passar para o outro, para passar para ser a dona do meu próprio negócio, para que eu seja uma patroa, uma líder, uma gerente, uma gestora com o coração conectado contigo, para que eu seja bênção na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos, para que eu seja ouvido de Deus, olhos de Deus, que eu cheire como Deus, que eu sinta como Deus e que eu fale o que Deus quer que eu fale. E que eu tenha meu coração cheinho da tua graça, da tua luz, da tua sabedoria, que eu tenha uma excelente memória para guardar tudo aquilo que vem de ti, mas que eu esqueça todas as mágoas, os ressentimentos, que eu nem me lembre mais de tudo aquilo que me afasta de vós. Que eu seja forte o bastante para quando alguém estiver fazendo uma piadinha sem graça, fazendo um comentário que vai diminuir o outro, que eu tenha força, clareza, sabedoria, muito amor para me afastar carinhosamente e deixar esses ambientes. Por quê? O ambiente vai me fazer. Você já prestou atenção que quando você ouve uma música, muitas vezes, quando você vê, você está cantando aquela música? Quando você convive muito com uma pessoa, daqui a pouco você está se comportando exatamente como ela. Eu já percebi muitas adolescentes e pessoas que têm um comportamento e aí vai conviver com outra pessoa. É uma pessoa extremamente calma e equilibrado,
mas ele começa a conviver com o outro que é estourado, está ferido, machucado, então ele fala alto, ele tem uma forma de brincar xingando, falando palavrões, xingando. Eu vejo muito isso nos jovens, de chegar e falar, ô viado, ô filha da puta, ô vagabundo, ô não sei o que. Sabe assim, acha que essas palavras são brincadeiras. Mas como a gente já sabe que a gente tem que policiar o que a gente fala, né? Às vezes, até as mamães, na inocência, falam assim, meu filho, ele ainda é um bebezinho, e ela já tá falando que ele dá muito trabalho, que ele taca fogo no mundo. E aí, você tá criando essa realidade, né? Esse menino que veio lá, esse adolescente que veio lá, que escutou e conviveu, ele vai, já viu, ele vai pegando a energia do outro, e aí daqui a pouco ele também já tá falando palavrão, já tá brincando com xingamentos, né? E ele tá repetindo aquilo que o outro faz, ser agressivo, explosivo, por causa de muito exposição nas redes sociais, nos meios de comunicação que são muito rápidos, eles já vão ficando limitados. Quando você faz uma pergunta que eles acham que é óbvio, eles já nem respondem, ou se responde, já é dando como lá na minha adolescência a gente falava, plantando a ferradura na cara do outro, né? E eu lembro que a mamãe brincava assim, quando a gente era criança, ela falava assim, nossa, se eu soubesse que você estava coiceiro hoje, eu nem tinha chegado perto, né? Porque a gente começa a agir igual os animais, começa a dar coice, patada para tudo que é lado, né? Daí a gente dava risada e caía, nossa, tô sendo agressiva, né? E muitas vezes, até numa fala, eu percebi isso essa semana na minha família, em que um falou, estava fazendo um comentário de alguma coisa, e aí o outro fez uma pergunta. Em vez dele responder com amor ou ficar calado, ele foi agressivo, dizendo, óbvio, né? Não falei tal coisa. Não precisava dessa agressividade. Aí eu percebi que isso doeu no outro. O outro já, tipo assim, deu um tapa na cara, né? Baixou a vista assim, ficou... Aquilo doeu. Aí eu entrei no meio, coloquei uma palavra no meio lá, para ver se melhorava aquela situação. Mas eu já percebi que o outro ficou sentido. Tanto que logo ele saiu do ambiente. E ele tá certinho. Quando o local tá me ofendendo, quando as pessoas começam a falar palavrão, começam a falar coisa que te machuca, então para você não entrar na pilha dele ou devolver aquilo, você não ficar trocando agressividade, então sai, né? Vai pros... Que se você não tiver um compromisso, você cria um na hora. Não, eu tenho que resolver tal coisa. Eu tenho que ir porque eu tenho compromisso, né? Para não ficar ali repetindo agressividade. Porque violência gera violência, agressividade gera agressividade. Mas também o contrário é muito válido. Quando você fala uma coisa que faz as pessoas rirem, uma piadinha saudável, né? Fala uma coisa engraçada, uma situação engraçada, aquilo contagia também. Quando um começa a dar risada, aí vem outra de outra, e aí uma energia chama a outra, seja positiva ou negativa. Então, é melhor que a gente busque as energias positivas, né? Então, hoje, ore com fé ardente, declare, crê, receba, agradeça, ouve, faça a respiração que eu te ensinei,
Não pense mais no assunto. Você falou, entregou para Deus, então agora é com Ele, né? E confia. Crie o hábito de anotar suas metas diárias. E no final do dia você vai lá ticando o que você fez. No final do dia, quando você deitar, você respira novamente e você reveja o seu dia. Tudo que você fez, porque tudo que você fez, tudo que aconteceu no seu dia. Isso é um exercício para você ter uma ótima memória. Então, depois que você reveu tudo que você viveu no dia, você agradece a Deus e você respira mais uma vez e agora escuta o que Deus tem para falar para você. E aí assim você encerra o seu dia. Agradeça ao Criador, coloca, Senhor, Espírito Santo, toma conta do meu espírito, da minha alma, do meu corpo enquanto eu durmo. Que eu tenha um sono profundo e reparador. Que amanhã, ao acordar, e se você tem alguma pergunta, peça ao Espírito Santo. Faça a pergunta e vá dormir em paz. Que no outro dia, quando você acordar, a primeira coisa que vai vir é a resposta da sua pergunta. Ou talvez ele vai colocar nos seus sonhos. Eu tenho feito a experiência de pedir para São José que revele para mim em sonhos, porque aí no sonho eu vou entender o que é melhor, né? E até muitas vezes Deus tem colocado as premonições para mim, assim que eu vejo uma realidade antes que ela aconteça, às vezes demora até 5 anos para acontecer e eu já vi aquilo no sonho. Mas a gente sonha e esquece, daí na hora que acontece, a gente lembra, né? Então, confia no Senhor e dorme em paz. Que você tenha um ótimo dia, cheio da luz do Espírito Santo e que você tenha objetivo, propósito, caminhe com o Senhor nos seus objetivos, nos seus propósitos e tenha um dia muito feliz, cheinho das graças de Deus, muita paz, muito amor e muita luz para mim e para você, porque tudo posso naquele que me fortalece, o Criador.